iniciar a gravação, vamos lá. Assunto de radioatividade é o último assunto, a última aula desse assunto, tá? A gente vai revisar algumas questões sobre meia-vida, emissão alfa e beta e fusão e fissão nuclear, ok? Pronto, questão número 1. Ele dá uma série radioativa e a partir disso você vai ter que identificar se emitiu alfa ou se emitiu beta, ok? Toda vez que emite alfa, a massa diminui em 4, o número atômico diminui em 2. Toda vez que emite beta, aqui não altera a massa e o valor aumenta em 1 unidade, o número atômico, ok? Então, você vai olhar de transmutação para transmutação, esse é o termo que a gente vai usar, pode usar também, que é quando um elemento se transforma em outro. Se alterou o valor de baixo, né? Se diminuir, eu sei que ele emitiu alfa. Se aumentar, eu sei que foi beta. Tá? Outra coisa importante é que ele não dá o valor da massa, então você vai ter que calcular também qual é o valor de massa de cada um. Ok? Então, partindo desse elemento aqui, ele saiu desse elemento e foi para esse. O que foi que alterou? Alterou o número atômico, alterou em 2 unidades. Então, eu já sei que aqui ele emitiu uma alfa. Eu já sei que houve a emissão da partícula alfa. Agora, quem é o valor da massa? O valor da massa não tem aqui, né? Mas eu sei que era 226 e como vai subtrair de 4, vai para 222, ok? Pronto, foi. Agora ele está aqui e vai vir para cá. O que foi que aconteceu? Alterou novamente o número atômico. Alterou em quantas unidades? Alterou em 2 unidades. Era 86 e foi para 84. Então quer dizer que aqui ele emitiu uma alfa. Uma partícula alfa, tá? Quem é o valor da massa atômica? O valor da massa atômica vai ser 222, vou fazer na calculadora para não errar aqui, 222 menos 4. 222 menos 4 vai dar 218. Esse é o valor da massa desse elemento aqui, ok? Pronto. Agora, desse elemento para esse, o que foi que aconteceu? Também alterou a massa em 2 unidades. Se alterou a massa em 2 unidades, eu sei que ele emitiu uma partícula alfa. Ok? Quem é o valor da massa atômica desse elemento? Vai ser 218 menos 4, ou seja, 214. Ok? Agora o mais importante, desse elemento para esse, o que foi que aconteceu? Alterou o número atômico, mas não alterou em 2 unidades, não diminuiu em 2 unidades, aumentou em 1 unidade. Então eu sei que ele emitiu uma partícula beta, tá? E quando ele emite partícula beta, o valor da massa não vai ser alterado. Então aqui também vai ser 214, ok? Porque beta não altera a massa, só altera o número atômico. Desse elemento para esse, o que foi que aconteceu? De novo aumentou em 1 unidade, ou seja, eu sei que isso aqui é beta, porque quando é beta aumenta de 1 em 1 unidade. O valor da massa vai continuar sendo o mesmo, porque beta não altera a massa, 214. E por último, daqui para cá, diminuiu, então já sei que ele emitiu alfa, porque diminuiu, e diminuiu em 2 unidades embaixo, e em cima vai diminuir em 4, ou seja, aqui vai ser 210. Ok? Para relembrar esse assunto aí de emissão alfa e emissão beta. Se você não entendeu, volta ao vídeo, tá? Pode alterar a velocidade para a velocidade mais lenta e tentar entender a passagem aqui. Qualquer erro, qualquer dúvida, você pode comentar lá nos comentários, tá? Questão número 2. A questão número 2 é sobre meia-vida.
tá? A questão sobre meia-vida, que muita gente gostou desse assunto, é um assunto bem tranquilo, mas dependendo do contexto, ele pode modificar o entendimento da questão, do problema, como é o caso aqui. Ele fala que ocorreu um acidente nuclear em Chernobyl, ok? E esse acidente aconteceu em 1986, ok? O elemento aqui vai ser o estrôncio, que é esse SR aqui, é estrôncio 90. A meia-vida dele, é uma informação importante, é 28. E a última informação que ele dá aqui, e ele quer saber a partir disso, ele quer saber o que vai acontecer com esse estrôncio em 2098. Em 2098, qual é a massa de estrôncio que vai sobrar? Ok? Tentar compreender o contexto da questão. Tá? Ele fala que aconteceu um acidente em 1986 e tinha estrôncio. Estrôncio vai ser um elemento radioativo. E em 2098, qual é a massa de estrôncio que vai sobrar lá na cidade de Chernobyl? Tá? Para entender essa questão, você vai ter que compreender que toda vez que completa 28 anos, a massa do estrôncio diminui pela metade. E assim vai. Toda vez que completar 28 anos, a massa é subtraída à metade. Ok? Outra coisa importante. De 1986 a 2098, vão se passar quantos anos? Então você tem que saber qual é o tempo de passagem de 1986 a 2098 e depois disso você vai fazer a relação com a meia-vida. Ok? Então vamos aqui para o gráfico para poder entender. A gente está aqui em deixa eu ver se dá para entender aqui esse gráfico. 1986, essa é a massa inicial, é a massa total, tá? A massa total ele não dá o valor, só diz que é uma massa. Vou chamar de massa M, é o 100%, tá? E em 2000, vou botar aqui que 2098 seja essa massa aqui. Essa massa aqui vai ser em 2098. Em 2098, qual é a massa que vai sobrar? Tá? Para poder calcular isso, você tem que saber de 1986 a 2098 se passaram quanto tempo. O tempo que se passou é a diferença, ou seja, é de 2098 menos 1986. 2098 até 1986, isso vai ter passado 112 anos, ok? 112 anos é o tempo que se passou, que vai se passar de 1986 a 2098. E qual é a meia-vida do estrôncio? A meia-vida, que é representada por P, é 28 anos. Por que eu tenho que saber isso? Porque a partir disso, dá para saber quanto é que a massa vai ser reduzida. Porque de 28 em 28 anos, a massa é reduzida à metade. Se eu sei que o tempo é 112 anos, eu sei que vão se passar 4 períodos de meia-vida, ou seja, 112 dividido por 28 vai me dar um período de 4 meia-vida. Se você não conseguiu entender dessa forma, tem essa figura para você entender, tá? A massa era M, passou 28 anos, aqui é 28 o tempo, 28 anos, essa massa era M, reduziu a metade, então vai ser a metade de M, aqui é uma álgebra matemática, tá? Vai ficar M sobre 2, ok? Aí vão se passar mais 28 anos, 28 anos se passaram, qual é a massa que vai sobrar? Vai ser a metade dessa, ou seja, a metade de M sobre 2 é M sobre 4. E isso vai dar quanto? Não sabe, só sabe que é M sobre 4, ok? Já se passaram 112 anos, não. Se passaram 28 mais 28, se passaram 56 anos. Aí você vai passar mais 28 anos,
tá? Passou 28 anos. Qual é a massa que vai ter aqui? A massa aqui é m sobre 8, que é a metade da massa anterior. Se a massa era m sobre 4, a metade dela é m sobre 8. Já se passaram 112 anos, não. Se passaram 3 vezes 28, se passaram 84 anos. Aí você vem mais para 28 anos, 84 mais 28 anos vai dar 112 anos. E a massa que vai ter aqui é a metade do que tinha antes. É m sobre 16. M sobre 16 é a massa que vai sobrar de estrôncio depois de 112 anos. Se você somar 28 mais 28 mais 28 mais 28 4 vezes, vai dar o tempo total de 112 anos. Ok? Então você vem aqui no gabarito e coloca a letra D. Essa é a quantidade da massa que vai estar lá do isótopo radioativo. Se você não entender dessa forma, tem outra figura aqui para ilustrar. Tá? A massa inicial era M0, passou-se 28 anos, ela foi reduzida a M0 sobre 2, que é a metade. Ok? Aí se passaram mais 28 anos, a massa vai ser M sobre 4. Aí se passaram mais 28 anos, aí depois vai se passar mais 28 anos, aqui vai se passar 28 anos, e aqui vai ser M0 sobre 16. Por que tem que ser essa quantidade? Porque ele quer que você passe o total de 112, cadê? 112 anos. Ok? A massa inicial em 1986 era essa, M0. E a massa final que vai acontecer em 2000 e, deixa eu lembrar aqui, 2098 é essa daqui, ó, M0 sobre 16, ok? Se você não entender, você vai ter que pausar, botar na velocidade lenta para poder entender como é que resolve essa questão aqui, tá certo?